Então, gente, a gente tá aqui. Eu terminei a oferenda de Maria Padilha, completei a parte da tronqueira do assentamento de Maria Padilha. Eu tô meio tonto, eu tô quase bêbado, porque eu tomei uns uísque com o Exu do lodo e eu tô quase bêbado, mas vamos lá, terminar aqui. Eu vou mostrar a vocês como ficou a oferenda, ficou linda demais, foi a oferenda mais bonita que eu já fiz. Tá aqui, ó, toda a oferenda, a mais bonita que eu já fiz. Eu nunca tinha feito uma tão bonita. Ficou linda demais. Bonita, eu já joguei. Maria Padilha aceitou, tá aqui no arbusto, ó. Ela aceitou tudo. A oferenda ficou linda demais, ó. Botei tudo que tinha de botar. Tudo. Tomei o uísque com enchido do lado. Aproveitei e fiz para ele também. Porque ele merece, né? Ele, Maria Padilha, merece. Eu amei a forma de que ele falou comigo, como ele se conectou comigo. Eu gostei demais, fiquei muito feliz de ter essa conexão com ele. Comprei a estalta dele, ó. Essa estalta é a estalta dele, ó, como ele realmente é, ó. Então termina aqui. É um vlog. O assentamento era de Maria Padilha, mas eu aproveitei como as coisas davam. Eu fiz para Exu do Lodo também. Como dava tudo, né? Que tinha muita coisa para fazer para ela. Eu fiz para Exu do Lodo, porque tem muita coisa. Eu fiz para ele também. Então é isso aí. Eu encerro o meu vlog aqui. Eu tô quase bêbado. Tô tontinho. Muito tonto eu tô. Tô quase bêbado que eu fiquei bebendo uísque com Exu do Lodo. Tô muito feliz, muito realizado de ter minha pombagira. Conheci ela com 16 anos que eu tinha ela. Meu babalorixá, Ubiraci de Oiabalé, assentou ela para mim lá. Só que ele faleceu e os Exu foram despachados. E quando eu tinha ela lá, eu não pude trazer porque ela é muito grande. A ferragem dela lá tinha mais de 1,50 m de tamanho, o aguidal era bem grandão, então nunca pude trazer ela porque eu ficava me mudando, porque eu moro em casa alugada, né? Então nunca tinha possibilidade de eu trazer ela. E eu gosto muito dela, eu amo minha pombagira. Para mim é um orgulho dizer que eu tenho Maria Padilha como minha pombagira. Me orgulho demais de ter essa pombagira. Eu nem sei se eu sou merecedor do carinho que ela tem para comigo, com várias coisas que ela fez por mim, várias proteções que ela me deu. E Exu do Lodo é uma coisa à parte, porque o Exu do Lodo eu já vim conhecer ele com meus 56 anos. Eu já contei no meu canal a vocês que eu de um desdobramento, eu tive contato com ele, um homem de cabelo cacheadinho, uns 30 anos, branquinho, de calfanhaque e bigode, veio, falou comigo. Eu estava num bosque, e nesse bosque eu estou um pouco bêbado, desculpa, porque eu tomei o uísque com Exu do Lodo, eu estou um pouco bêbado, faz tempo que eu estou fazendo essa obrigação, que é demorado para fazer isso, viu? Porque o que vocês estão vendo, levou muitas coisas, levou o padi, levou o fígado, o fígado feito no azeite de dendê com cebola roxa, levou muitas coisas para chegar no que chegou. Não foi fácil não, tem um processo para chegar no que chegou. Então depois eu fui tomando uísque com o Exu do Lodo, eu tô quase bêbado aqui, eu tô tontinho. Então desculpa se eu falar algumas coisas que eu não devo, mas eu fiz meus pedidos e cheguei onde eu queria chegar, mesmo nas dificuldades que eu estou passando. Mas eu sei que meus Exus vão abrir meus caminhos, como já estão abrindo os meus caminhos. Eu estou muito feliz de... Eu sempre tive Maria Padilha aqui comigo, que eu sempre tive aquelas vozes que falam comigo, aquele lance que quebrou meu incenso, jogou meu incenso queimado dos dois lados, as champanhes que abriu sozinha, o charuto que acendeu dos dois lados. São tantas coisas, tantos espíritos que eu vi aqui na minha casa, tantas coisas que eu vi, que eu já relatei no meu canal, tantos acontecimentos que já aconteceu em minha vida sobrenatural. E agora eu tenho o meu casal de Exu aqui. Eu tenho o Exu Caveira também, ele está lá em cima, mas não tem um assentamento, tem uma estalta dele, do Exu Caveira firmado. Então eu não assentei, mas eu tenho a quartinha, tenho a guia, eu tenho o Exu Caveira firmado. Isso fica para um outro momento, porque meus principais Exu é Maria Padilha e Exu do Lodo, são meus Exu coroa, de cabeça. É o Exu. Maria Padilha está comigo desde os 16 anos, ela nunca me abandonou, ela sempre
teve esse carinho por mim. Eu amo muito essa mulher é incrível. Vocês não sabem o que é ter Maria Padilha na coroa, vocês não sabem o que é você ter Maria Padilha como sua pombagira. É uma coisa impressionante você ter essa mulher. Nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, quando eu passo momentos difíceis, que está lá, chega a Maria Padilha me ajudando, chega Exu do Lodo me ajudando. Nunca sabia que o meu Exu do Lodo me ajudava. Quando eu tive um desdobramento na época da pandemia, no primeiro ano da pandemia que eu fiquei doente, que houve um problema muito sério comigo, muito sério mesmo, Exu do Lodo veio, só que eu não sabia que era ele, eu fiquei com muito medo, porque eu vi um homem aqui nesse portal, aqui ó, eu vi um homem nesse portal, muito alto, com a roupa toda esfiapada, cinza grande, com um capuz, e esse homem tinha os dedos compridos, era exatamente isso aqui, ó. Quando lançou essa estátua eu fiquei doidinho, ó. Era isso aqui exatamente que eu vi, ó, aqui no portal. Eu vi aqui na entrada da minha cozinha ele, e vi ele aqui na entrada da minha porta também, e teve um momento que ele pegou no meu braço, mas era um momento que eu estava numa tribulação tão grande, eu estava passando por um momento tão difícil na minha vida, que eu não posso explicar o que foi que aconteceu, mas era muito difícil, eu só consegui resolver esse problema que aconteceu na minha vida em São Paulo. Então, esse Exu apareceu para mim e eu não sabia que era dele, eu só vim entender quando lançaram essa estátua, o grupo Orions criou essa estátua, aí que eu vi, eita caramba, é Exu do Lodo. Quando eu vi a estátua, eu disse, meu Deus, é ele, Exu do Lodo, era o que eu vi na minha entrada da minha cozinha e na entrada da minha porta. Aí, como eu fiquei com muito medo dele, na época, eu pensava que era uma coisa ruim, uma coisa do mal. Aí eu fiquei muito assustado com aquilo, eu gritei tanto, eu não sabia que era ele. Então, ele viu que eu fiquei com muito medo e que eu não estava preparado para isso. Então, passou-se 2 anos, aí esse Exu falou comigo. Esse Exu mandou um trabalhador dele, mandou um mensageiro dele falar comigo, que foi nesse dia que eu estava desdobrado, porque eu faço meditação todo dia, eu tenho meus chakras quase abertos, e nessa meditação eu estava num bosque com a mata toda fechada, tinha 2 mulheres ao meu lado, e apareceu um homem de cabelo cacheadinho, e esse homem falou comigo. Ele disse para mim, sentou junto de mim e disse, olha, você tem um Exu chamado Exu do Lodo, cuide dele que ele vai te ajudar. Isso tem a ver com o que está acontecendo na minha vida. Aí eu disse, moço, mas eu não conheço essa entidade, quem é essa entidade? Ele disse, é Exu do Lodo, cuide dele que ele vai te ajudar. Aí eu disse, mas moço, eu não conheço essa entidade. Aí ele disse, você tem um Exu chamado Exu do Lodo. Olha, gente, vocês não sabem o privilégio, o que é você ter um contato assim com a sua entidade. Vocês não sabem como é especial você ter um contato dessa forma com a entidade que é da sua coroa, a entidade que te protege. Eu sempre ouvi vozes na minha cabeça, vozes que no dia do acidente me disse, olha, bota teu jebe para te proteger. E eu, na hora, questionei. Aí eu estava me arrumando e a voz disse de novo, bem claro na minha cabeça, bota teu jebe para te proteger. Eu coloquei meu jebe e quando foi de noite que a gente voltou, sofremos um acidente no ônibus, onde o ônibus bateu no carro, a gente quase morre. Tem uma pessoa que ficou paraplégica e nisso que aconteceu, eu que tenho um problema com sangue, eu desmaio, minha pressão baixa quando eu vejo sangue, e meu irmão estava desmaiado entre as cadeiras, porque eu olhei para trás e só estava os pés do meu cunhado, porque o ônibus tinha caído no barranco, e eu fui o primeiro a me acordar, e quando eu olhei para trás procurando onde ele estava, eu não sabia o que tinha acontecido, eu estava em pânico, eu estava muito apavorado. Aí eu olhei para trás, só tinha a sandália do meu irmão, que foi até eu que comprei a sandália dele, então eu fui lá olhar, não estava só Guto. Aí eu fui andando para frente, estava tudo escuro, tudo tenebroso, tudo horrível. Aí eu vi meu irmão deitado, encaixado na terceira cadeira, depois daquelas primeiras altas. Meu irmão estava cheio de sangue embaixo da cabeça. Eu fiquei apavorado com aquilo, mas eu não desmaiei. Eu estava mancando com um caroço enorme na minha perna, com um ferimento enorme na minha coxa, porque eu tinha sido voado também do ônibus. Quando o ônibus bateu, eu voei para o corredor. Então eu fui o primeiro que me acordei, porque a dor na minha perna foi muito grande, mas antes de eu sair para isso, para a gente almoçar e para o shopping, eu tinha escutado uma voz que disse,
Uma voz me disse, bota teu jebe para te proteger, o jebe é o jebe do meu orixá, eu sou filho de Oxumaré com Yansan e Ogum, e essa voz tinha me dito para botar meu jebe. Então na primeira vez eu questionei, na segunda vez eu já botei, eu já fui obediente e botei. Foi a mesma coisa quando a voz me disse, eu tinha feito meu almoço. Eu estou um pouco bêbado, mas eu preciso contar isso, que é um testemunho. Eu tinha feito meu almoço, tudinho, arroz, eu tinha feito feijão, como eu gosto, cheio eu gosto muito de muito temperado, o feijão estava muito gostoso, e eu fiz galinha cozida. Então ali eu me deitei no chão de 2 horas depois que almocei, uma voz falou na minha cabeça, consulta para eu ver o que estava acontecendo. Aí eu disse, mas não é possível, consulta de novo. Eu consultei. Aí disse novamente, consulta tal coisa, eu não posso dizer a vocês o que é. Aí eu questionei de novo, mas não é possível que essa voz esteja falando isso comigo. Aí a voz disse de novo para mim na minha cabeça, dentro da minha cabeça, não foi no meu ouvido não. Consulta isso. Eu baixei um aplicativo da Receita Federal, quando eu consultei eu tomei um susto, eu fiquei em pânico. Aí foi 10 meses de pavor, não dormia direito, meus olhos já estavam roxos, igual os olhos de panda, porque eu ia na Receita Federal, tudo mais, não conseguia resolver o problema que eu estava. E eu fui indo até com um amigo meu, Eduardo, que faleceu, que Deus o tenha, que os Exu dê caminhamento para ele, para que ele siga para um bom caminho. E ali eu fui sofrendo, sofri tanto. Foi naqueles momentos que eu vi o Exu do Louro aqui na entrada da minha porta, aqui, ó. Eu vi ele aqui, ó, nessa entrada, ó. Eu vi ele aqui, só que ele estava igual aqueles elfos, que aqueles reis do Senhor dos Anéis, de roupa, uma roupa toda esfiapada, com os dedos longos, de capuz, só que eu não vi o rosto, que é exatamente aquilo que está ali, ó, na estolta. Foi aquilo que eu vi na minha estolta, eu vi aqui na entrada da minha porta. E eu vi aqui na entrada da minha... No outro dia seguinte eu vi aqui na entrada da minha porta e tinha uma vibração muito pesada, porque eu sou um praticante de meditação indiana com comando nos chakras, e eu fiquei muito assustado com aquilo que eu vi, e eu gritei, mas eu não sabia o que era que eu tinha visto. Eu gritei, não deixei ele falar comigo, não deixei ele me dizer o que é que ele queria. Teve uma vez também que eu dormi com as luzes tudo acesa, porque eu estava dormindo aqui embaixo, justamente porque lá em cima era inverno, lá em cima estava tudo molhado, e eu tenho uma alergia a ácaro, e lá os mofos reativa quando molha a parede. Então por causa disso eu botei meu colchão aqui embaixo, nessa área aqui, ó, botei meu colchão aqui e vim dormir aqui, justamente por causa disso, porque lá em cima me dava asma e era pandemia. Estava naquele momento que estava morrendo muita gente na pandemia, morrendo muita gente morrendo, e eu fiquei ali aperreado, e eu gritei tanto com medo. Eu pensava que era um demônio, alguma coisa, que era uma coisa estranha, que era um mago negro, porque existem os magos negros no astral, e eu pensava que era um mago negro, eu não sabia que aquilo era o Exu do Louro. Fiquei sofrendo com medo, mas daí passou-se 2 anos. Eu vi ele aqui também na entrada da minha porta. No segundo dia eu vi ele aqui, ó, na entrada da porta. Foi na entrada aqui olhando para mim. Eu vi ele não se movimentou, ficou olhando para mim. Eu entrei em pânico, mas eu gritei tanto com todas as minhas forças. Eu estava desdobrado em cima do meu corpo, porque como eu sou praticante de meditação, eu desdobro. Eu estava desdobrado nesse dia, e eu gritei com todas as minhas forças, que eu pensei que era uma coisa do mal, que era um demônio, que era um mago negro, que era uma coisa ruim. Quando ele apareceu ali de novo, eu fiz novamente o escândalo, de novo gritei, senti ele na casa me acompanhando. Na verdade ele queria era falar comigo, queria me dizer que ele era meu Exu, que ele era meu Exu de cabeça, que ele era o guardião que me protegia, que ele era o Exu que estava comigo todos os momentos difíceis da minha vida. Mas eu, por medo, né, por falta de sabedoria, eu gritei, eu fui lá para cima, desci, e eu sentia aquela energia me acompanhando. Eu já estava acordado quando isso aconteceu, eu sentia todo o tempo aquela energia dentro da minha casa. Era em torno, a primeira vez eu vi em 3h15 da madrugada, a segunda vez eu vi mais ou menos em 3h28 da madrugada, porque eu olhava no meu celular os horários. Aí depois teve uma outra vez que eu estava lá na frente conversando com as pessoas, e aquela mão me pegou no meu braço. Eu vi as vestes, os dedos compridos, e vi as vestes fiapadas, e ali
Era ele de novo pela terceira vez contactando comigo e eu com medo. Eu fiquei com muito medo naquela época, eu não sabia o que era, por falta de sabedoria, a gente fica com medo, eu entrei em pânico. Aí passou-se 2 anos, veja, passou-se 2 anos, ele arrumou uma forma de falar comigo para mim dizer que ele era meu Exu, mas eu fiquei tão honrado, eu fiquei Eu fiquei tão agradecido quando ele mandou aquele homem falar comigo. Ele mandou a mensagem dele falar comigo porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dele. Aí ele mandou um homem parecido com o ser humano falar comigo. Aí ele disse para mim que ele era meu Exu. Ele disse, você tem um Exu. Ele veio naquele bosque. Eu estava sentado com 2 mulheres do meu lado, ali naquela mata, lá dentro, descendo aquele bosque, tudo mata, fechado lá em cima. Eu estou dando um testemunho para vocês entenderem. Aí aquele homem veio, sentou junto de mim, mais ou menos 30 anos, branco de calfanhaque, cabelo todo cacheadinho. Aí ele, primeira coisa que ele disse para mim, você tem um Exu chamado Exu do Lodo. Cuide dele que ele vai te ajudar. Aí eu fiquei, mais moço, como é isso? Eu não conheço esse Exu, eu não conheço essa entidade. Ele me disse, você tem um Exu chamado Exu do Lodo, cuide dele que ele vai te ajudar. Aí eu disse, mas moço, como é isso? Eu não conheço essa entidade. Aí ele disse, você tem esse Exu, o Exu do Lodo é seu Exu. Cuide dele que ele vai te ajudar. Exu não precisa do meu cuidado, porque eu sou só um ser humano, cheio de defeitos, cheio de falhas, tão fraco, com sentimento no flor da pele. Eu sou um ser humano muito simples, eu sou uma pessoa muito simples. Ele me disse, cuide dele que ele vai te ajudar. Aí a moça veio falar comigo que estava do meu lado, ele se levantou e saiu, ficou olhando para ele. Eu nem dei atenção para a moça. Desculpa a minha emoção, porque isso que eu estou contando foi uma coisa que aconteceu comigo. Ai, eu me senti tão honrado. Eu nunca pensei em acontecer algo assim comigo. Aí eu fui atrás daquele homem correndo. Eu disse, moço, me conte mais sobre isso. Quem é esse Exu? Ele disse, você tem um Exu chamado Exu do Lodo. Cuide dele, que ele vai te ajudar. Eu entendo plenamente que um Exu desse nível, do Exu do Lodo, que é um Exu muito poderoso, um Exu que trata dos espíritos perdidos, dos espíritos que estão sem força, daqueles espíritos que estão lá no fundo do umbral, na maior dificuldade. Ele faz resgate desses espíritos. Eu sei que eu procurei me informar sobre ele. Aí ele disse, olha, moço, esse Exu é seu Exu, cuide dele que ele vai te ajudar. Aí eu peguei, naquele dia eu perguntei mais coisas a ele, e aí ele me disse. Aí eu voltei para o meu corpo, que eu estava desdobrado naquele momento. Aí então eu fiquei tão honrado. Aí eu fui, será possível que eu estava desdobrado mesmo? Eu estava sonhando, se essa ilusão da minha cabeça. Aí eu peguei, desculpa a minha emoção, porque eu estou muito emocionado. Aí ele me disse, e tudo isso. Aí eu peguei, não é possível. Aí eu me acordei de 4h pouca da manhã. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre se tinha estalta desse Exu. Quando eu pesquisei, tinha estalta desse Exu. Fiz, meu Deus, é verdade, esse Exu existe. Aí eu pesquisei qual é a cor da guia dele. A guia dele é verde. Essa cor aqui, ó, verde e preto. Aí eu pesquisei que aquela que tá ali no chão, exatamente aquilo ali, ó, verde e preto. Aí eu pesquisei as cores da guia dele, verde e preto, porque o Exu do Lodo, ele trabalha na força de Nanã, ele trabalha na força de Obaluaí e trabalha com as forças um pouco também de Iemanjá, porque esse Exu, ele tem um poder de transformar tudo aquilo que está no lodo, tudo aquilo que está decantando, aquelas coisas que não prestam, ele transforma aquelas coisas em coisas novas. Esse Exu
pega aqueles espíritos que estão lá na nona camada do umbral, ele é chamado de sentinela das almas. Ele pega aquelas pessoas, aqueles espíritos que foram lá para o umbral, transforma aqueles espíritos, dá resgate, porque os mentores espirituais não conseguem ir nesse lugar que ele vai, porque ele tem uma densidade muito grande, um Exu muito antigo, um Exu muito difícil de arrear nos terreiros. É um Exu muito raro. Eu tenho um privilégio de ter esse Exu na minha cabeça como o meu guardião principal. Então eu fiquei tão honrado com isso, dele ter tido esse contato comigo, porque não foi ninguém que me disse, foi ele que me disse. Ele que teve contato comigo, ele que se aproximou de mim, ele fez de tudo para saber que ele era meu Exu. Ele se aproximou de mim, eu estou aprendendo muito com ele, eu estou tendo essa experiência com ele, é uma experiência fantástica. E eu estou sempre no aguardo que ele vá me ensinando o que eu preciso aprender. Tem muitas coisas para aprender com ele, porque eu sei que ele é um Exu muito antigo. Ele foi médico lá na década de 1860, um médico famoso na Europa, tinha 2 hospitais. Esse médico, ele era muito inteligente, muito sucesso. Esse médico tinha 2 hospitais, mas esse médico não fazia caridade. Então, quando ele morreu, foi direto para o umbral, foi direto para essa camada de sofrimento, esse local onde vai as pessoas virando animais. Esse local não tem, é escuro, esse lugar é pântano, é cheio de lama, os espíritos estão com o pé de boi, estão virando animais, e ele estava lá nesse sofrimento. A mãe dele, quando faleceu, foi lá e resgatou ele, tirou ele. Então, enviaram a proposta dele ser o Exu do Lodo. Ele aceitou essa proposta, ele quis trabalhar nesse lugar. Esse Exu é muito denso, muito pesado, porque esse Exu trabalha diretamente na última camada, nas mais profundezas do lugar onde vai. Porque, gente, vocês pensam que existe inferno? O inferno não existe, é você que cria o seu inferno, porque o inferno é uma invenção da igreja. Isso não existe. O que existe são camadas espirituais que você cria a sua camada espiritual. Quando você morre, dependendo do seu intelecto, do que você aprendeu, você cria. Então esse Exu é chamado Sentinela das Almas. Ele tem uma força, os pontos de força dele no pântano, nas beiras do rio parado, que tem aqueles matinhos. Eu gosto muito de oferendar para ele na beira do rio, aqui perto da minha casa, porque tem aquela água parada, aquela água suja. Ele pode ser oferendado nas encruzilhadas. Ele trabalha diretamente também do cemitério, porque ele trabalha com Nanã, trabalha com Obaloaê, que são os orixás da morte. Nanã é o orixá da morte, Obaloaê é o orixá das doenças, da terra. Então a Nanã transforma o que morreu em vida, né? Que ela ajuda essa parte da espiritualidade. Então eu sou filho de Oxumare, Cunhançã e Ogum. Eu sempre os babalorixás dizem que minha cabeça é muito quente por causa do orixá que eu tenho, mas eu sou muito feliz pelos meus orixás. Quase que eu raspo minha cabeça, cheguei por um fio, fiz muitas coisas, mas não raspei. Então minha pombagira, Maria Padilha, está comigo desde lá, dos quase 17 anos. O babalorixá conjugou para mim, disse: você tem Maria Padilha, eu sou doido para que essa pombagira trabalhe no meu terreiro, que essa pombagira trabalha com muita força, ela tem muito poder, você deixa eu assentar ela aqui, eu sou doido para ter ela aqui. Aí ela assentou tudo de graça para mim, fez todo o assentamento. Então ela comia muito lá no terreiro dele, desde os meus 16 anos, eu estou com 56, já faz mais de 40 anos que eu tenho essa pombagira. Então ele faleceu e todos os Exus de lá, que eram dos principais filhos, como eu era um dos principais filhos que fui para lá por acaso, ele despachou todos os Exus de lá. Então é isso. Eu agradeço muito a Exu do Lodo, a Maria Padilha, sempre ter me protegido. Olha, gente, eu sempre fui protegido. Vocês não têm ideia das coisas que já aconteceu comigo. Eu já era para estar até morto, mas eu sempre fui protegido espiritualmente. Eu nem mereço, mas sempre os espíritos me protegeram, e eu estou passando por um momento muito forte de aprendizado. Eu estou aprendendo muita coisa.
muita coisa. Eu estou muito aprendendo muito. Então é isso que eu queria deixar essa mensagem muito forte para vocês. Então o Exu do Lodo teve esse contato comigo. Eu fiquei muito feliz por ele ter me honrado com um contato desse assim, que não foi ninguém que veio me dizer, ninguém jogou um búzio, nenhuma entidade veio me dizer, ninguém veio me dizer nada. Ele me disse. Eu sempre tive problemas espirituais desde criança, que eu já contei no meu canal a vocês, que eu sempre tive problemas espirituais de os espíritos me tocar. Eu sempre tive mediunidade, eu sempre tive essas coisas espirituais. Então, o certo, eu sou uma pessoa para viver no espiritismo, eu sou uma pessoa do bem. Eu só faço bem para as pessoas. Eu nunca tenho interesse de fazer nada de mal. Eu não gosto quando as pessoas falam mal para os outros. Então é isso que eu deixo para vocês. A minha mensagem é que a gente tem que amar uns aos outros e tentar ser feliz e seguir os nossos caminhos. E Exu do Lodo, muito obrigado por o Senhor ter me escolhido. Maria Padilha também ter me escolhido. Eu me sinto muito honrado por ter vocês como meus guardiões. Eu nem sei se eu merecia tanta honra, mas eu sou muito grato a vocês. Obrigado. Obrigado a todo mundo que segue o meu canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido assentar num momento tão difícil que eu estou passando na minha vida, de ter assentado meus Exus, de poder dar essa oferenda para os meus Exus. Eu estou muito feliz. Obrigado. E vamos em frente, coisas vão acontecendo. Se inscreva no meu canal e vamos em frente, que coisas vão acontecendo, gente. Acredite na espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa muito real. Não acredite em coisas que enganam vocês. Eu sei que a todo momento algumas pessoas podem ter algum contato especial, como eu tenho tantos contatos especiais. Tantas coisas incríveis aconteceu na minha vida, porque eu moro só, e uma pessoa que mora só como eu, já aconteceu cada coisa comigo, que se eu contasse, que eu já contei no meu canal, vocês não acreditam. São cada coisa que eu fico, como é possível isso acontecer? Eu tenho plena convicção do mundo espiritual. Eu já vi meu pai que faleceu, eu já vi meu amigo Babalorixá que faleceu, eu já vi várias pessoas que faleceram, já conversei com elas. Isso é muito real, a vida após a morte é muito real. Cuidem de vocês, cuidem das atitudes de vocês. Faça sempre o bem. Se você não gostar de uma pessoa, não faça mal.